Mas vamos lá. Vamos lá, começou, depois nós vamos falar. Aqui eu abro o jogo claramente. Nós estamos gravando uma semana antes do programa Ipuá, porque é um por semana. Uhum. E no dia que saiu a convocação da seleção brasileira para os próximos jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. O Júnior vai estar comentando, como comentarista principal da Globo, lugar de tantos e tantos anos que está lá, mais do que merecido. E sai essa convocação, nós vamos falar disso. Mas que o começo não foi bom, não foi. Principalmente esses últimos jogos. Maestro, quando a gente poderia imaginar que uma seleção brasileira, fazendo um jogo contra o Peru, um jogo contra a Venezuela em casa e um jogo contra o Uruguai, fosse fazer apenas 2 gols, os 2 de zagueiro, os 2 de cabeça em cobrança de escanteio. Alguma coisa errada tá. Mas eu acho que, por exemplo, para você colocar o sistema de jogo que o Diniz gosta, que é o que eu gosto também, o conceito de jogo que ele tem, você demanda tempo para isso, né? E a seleção ela não te dá tempo para isso. Esse é o grande problema. Isso é que eu queria falar. Então, o que acontece? Existe uma pressão muito grande. Essa história dele estar... Para mim, o treinador da seleção é o Fernando Diniz, ponto. O Ancelotti, eu gostaria imensamente que o Carleto viesse, mas ontem. Você vai esperar até lá, não dá para entender muito bem. Quando for trabalhar, o Carleto... a primeira vez que eu falei de Ancelotti com o presidente da CBF foi durante a Copa do Mundo, nós estávamos no Catar. O Tite já falou que sai ganhando ou perdendo. Quem vai? Aí o técnico estrangeiro, falei, na minha opinião, seria o Ancelotti. Aí começou essa coisa. Mas você diz certo se viesse. Não é legal para a seleção brasileira passar um ano sem técnico e depois ter um técnico interino. Não é legal para o Fernando. Não é legal. Para o Fernando também não é legal. Não é legal. Entendeu? Esse negócio de você dividir clube com seleção hoje, não dá. E o problema maior mesmo é a questão do tempo, entendeu? Esse é o problema. Esse é porque, para o Fluminense chegar ao nível que chegou, do bom futebol, ele precisou de 1 ano e 8 meses. Então, depois, logo a seguir da vitória do Fluminense, vitória gigantesca contra o Boca Juniors, eu fiz um comentário para o canal GB, mas para redes sociais, e ele vai replicando, vai para cá, para lá, já são milhões de pessoas que viram. E eu disse exatamente isso. O primeiro tempo do Fluminense era o que a gente gostaria de ver a seleção brasileira jogando daquele jeito. Só que não dá. Não tem tempo para isso. 1 ano e 8 meses treinando o Fluminense e 2 dias para treinar a seleção brasileira? Não, além do fato dos jogadores que estão à disposição dele, seja nessa ou nas outras convocações, nitidamente você sentia desconfortáveis pela forma de estar jogando, entendeu? Por exemplo, o Casimiro, vou dar só um exemplo, né? Casimiro é enorme. Nossa. Ele não é grande, não. O Casimiro é enorme. Né? Ele não está agora nesses jogos que você vai fazer porque ele está suspenso, por isso não foi convocado. Então, o que acontece? A gente via que ele não estava ainda solto para jogar na posição que ele ocupa, né? Diferentemente, por exemplo, do André, que foi o reserva, que foi ele... Está jogando porque muito. O André já faz esse tipo de função do Fluminense e faz com maestria, porque ele vai junto do goleiro para pegar essa bola. Às vezes ele dribla ali numa zona do campo, que a gente diz, meu Deus do céu, mas não, aquilo dali é treinado para fazer. Porque eles fazem a saída com ele, com o Felipe Melo, com o Marcelo e com o Ganso. O Nino também. O Nino também, jogador de habilidade para sair daquele jeito. E isso você demanda um pouco de tempo, Claro. né? E a gente vê que o Casimiro, ele não domina a bola e já vira de frente como o André faz. Né? Precisaria de treinamento para poder você executar aquilo. Logo ali, depois dos primeiros treinamentos, ele deu uma declaração dizendo assim, estou gostando muito, porque no esquema do Diniz eu tenho que participar muito mais do jogo. Lembra que ele falou isso? Todos os jogadores no esquema do Diniz, ele tem o Cano é o cara que faz gol, né? Mas, em compensação, todos os outros jogadores... E o Aras e o Keno? Todos os outros jogadores trabalham exatamente para que isso possa acontecer. Né? Vamos lá, então, para esses jogos, os últimos 2 jogos. Empatar com a Venezuela em casa, não pode. Aí não é culpa do Diniz. Eu não fiz um comentário assim, não temos um time, porque eu acho que esse time que foi montado para jogar com esse esquema contra a Venezuela e contra o Uruguai, não temos uma seleção brasileira, não temos um time, você concorda? Um grande time? Não tem porque você não conseguiu ainda fazer com que esses caras treinassem juntos. Então, aí contra o Uruguai me deu angústia, estava lá o Luiz Roberto, você e o Caio, me deu angústia. Eu dizia, meu Deus, que essa... Nunca na história do futebol brasileiro, a seleção brasileira ficou 45 minutos sem uma finalização.
Nunca na história. Isso foi o que mais chamou a atenção. Ah, você falou isso algumas O que vezes. mais chamou a atenção era isso. Dá pra esses caras não vão chutar uma bola no gol? Não, chuta pra qualquer lado, mas chuta. Bate na bola, A tenta seleção alguma coisa. brasileira na história nunca tinha conseguido. Por isso que em essa 3 proeza. jogos fez 2 gols de zagueiro de cabeça. Mas eu vou te falar, Galvão, mesmo com todos esses problemas, eu acredito que vai haver, mesmo durante as eliminatórias e os próximos amistosos, que serão amistosos de verdade, né? Que sempre se falou que era jogar contra grandes forças. Nós né? pedimos tanto isso, né? Eu acho que ele vai conseguir dar um caminho, um norte para esse time. Vamos lá, nós estamos conversando aqui no dia que saiu a convocação. Então, esse programa está sendo gravado no dia 6. No dia 14, ele entra no canal para ficar o resto da vida. E 16 e 21, me confirma, Marotti, Isso aí, é isso? 16 e 21. 16 e 21. 16 Então- Colômbia, de 21 Argentina. Então vamos ignorar isso, vamos em cima do que está aqui, porque o resultado do programa, como vai ficar, não estamos aqui para ser pitonisa e adivinhar resultado. Eu quero falar porque ele fez mudanças, mas eu quero ir setor a setor. O Alisson, o Ederson e o Lucas Perry é o que ele tem convocado. É a convicção O dele. Bento pode ter um revezamento com o PR, já teve, né? O Bento já foi convocado. Mas Mas é basicamente isso. Né? E tem o Everton do Palmeiras também. Que para mim seria, na verdade, o titular, né? Mas. Então somos 2. Mas a primeira vez que a gente fala isso para o público, nós falamos isso muito em particulado durante a eu Copa sempre do Mundo. tive uma predileção pelo Everton, por quê? Nesses últimos 3 anos e meio de Palmeiras, né? Ele foi um dos jogadores mais regulares, né? O Everton, você vai procurar uma falha do Everton assim que tenha causado consequência de perda do jogo, perda de um título para o Palmeiras. Você não acha? É verdade. Mas ele preferiu ficar com os dois, que o preferido dele é o Ederson. O preferido anterior do Tite era o Alisson, porque era o preferido do Tafarel também. Né? O Tafarel é o treinador e goleiro. Não, eles são... Então, alto nível. Por detalhe que você Não vai vejo- escolher. Não, qualquer um. não vejo nenhum problema aí. Tem 2 jogadores do Palmeiras na lista, talvez não queira o terceiro, para não convocar 3, mas vamos lá. Laterais, isso é uma coisa que me preocupa. Emerson, mas o Diniz tem culpa nenhuma disso. Emerson Royal, Carlos Augusto, da Inter de Milão, e o Renan Ele Lodge. só convocou 3. Ele só convocou 3. Por que não levou o Guilherme Arana, que teve nas últimas convocações? Não entendi. Mas aí é um drama do futebol brasileiro. O Léo, se a gente vier, Djalma Santos, Capita, Carlos Alberto e Capita, Jorginho, Cafu, aí vai para a esquerda. Mas na esquerda é um abuso. Aí você vem com o Nilton Santos, vem com o Everaldo, vem com o Marco Antônio, aí vem com o Júnior, aí depois vem com o Leonardo, vem com o Branco, Roberto Carlos, que foi um gigante. Eu acho que o grande... Nós não temos mais lateral. Eu acho que o grande problema da seleção brasileira hoje Não tem lateral. quando você foi campeão do mundo, 58, 70, vai buscando. Você sempre teve 2002. laterais do mesmo nível dos atacantes. 94, o Branco, como foi fundamental. Laterais do mesmo nível dos atacantes, entendeu? Não tem mais hoje. Não tem. Muitos migram para o meio campo, Com né? todo respeito aos que estão convocados. Não. mas- Pelo amor de Deus, são jogadores Claro. de ótimo nível, entendeu? Mas não Mas estão não são, no nível como da diz um amigo meu, não são jogadores desequilibrantes. desequilibrante. Desequilibrante. O cara que vai lá e... Mas os laterais, você incluído neles, do Brasil eram desequilibrantes. Esse é um problema Esse é o pro problema. treinador. O Diniz não tem culpa Não, disso. não. Ele não tem culpa disso. Não, ô Galvão, você pega, por exemplo, o Fluminense com... A gente fala de Fluminense porque nossa referência é o time do Fluminense com o treinador. Né? E Então, campeão quando da você Libertadores. pega o Samuel Xavier, né? Aí você pega o Alexander, né? Que jogava antes de lateral, o quanto esses caras evoluíram e eles foram determinantes para o Fluminense. E depois que o Marcelo veio, melhorou mais ainda. Claro. Mas ele já arrumou um jeito de fazer com que o Marcelo possa expressar o melhor e o maior talento seu em outra situação. Na decisão da Libertadores, o Martinelli jogou para o Marcelo poder ficar à vontade para ele fazer a cobertura ali. Né? E esses jogadores foram jogadores determinantes, entendeu? Então, essa evolução
da própria seleção, eu acho que ela vai acontecer da mesma forma como aconteceu no E Fluminense. veja na decisão do Fluminense com o Boca, que, meu Deus, me ajuda o menino lateral esquerdo, que entrou no lugar do Marcelo, que o Marcelo não aguentava mais. Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa. Ele teve a bola para decidir o jogo, o lateral, e depois o que entrou o Guga teve o terceiro gol. E, cara, o que ele tocou certo, mesmo a bola tendo escapado um pouquinho, que você falou isso na transmissão, quando ele matou, ele escapou um pouco. Talvez se ele tivesse em pé com a bola, não tivesse chutado tão bem. Não tivesse ele deu o toque perfeito, Eu cara. encontrei o pai dele o dia depois da decisão, né? O Claudinho, que joga futebol ali com a gente, o pai dele. Aí ele veio perguntar, pô, o que aconteceu ali? Eu falei, pô, tu não perguntou pro teu filho, não? Ele falou que a bola fugiu um pouquinho. Mas mesmo fugindo, o toque dele foi perfeito, cara. Quase. Perfeito seria se ela tivesse entrado. Seu amigo, seu Celso, meu pai, porque o Júnior, além de tudo, o Júnior é um amigo irmão de Brasil, meu tio, irmão mais novo de minha mãe. Era amigo de seu Celso e Dona Mildo, os dois nos deixaram. E eles passavam Natal, Ano Novo com o Júnior, com tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Então nós temos uma ligação, assim, além de trabalhar junto, além de um grande jogador, o narrador aqui, que deu um jeitinho na vida de seguir em frente, nós temos uma ligação. Mas seu Celso dizia isso. Bola na trave é mal chutada, bem chutada é dentro do gol. Ele fez quase tudo certo, né? Só faltou... Só faltava, mas não precisou. Ainda bem que não precisou. Né? Não, eu estou dizendo como os laterais funcionaram. Aí nós vamos para os zagueiros. Eu acho que está bem servido, né? Bremer, Gabriel Magalhães, Nino e Marquinhos. E você ainda tem um Militão que está voltando. Tem um Militão que está voltando. Eu quero ver quem vai sair daqui. Mas aí é uma boa... Tem que ter um lugar aí para é um bom problema. Mas é um bom problema. Aí vamos para o meio campo. Quero saber se você gostou. O Casimiro está suspenso. Tem o André. Eu estou torcendo para o André jogar. Aí tem o Bruno Guimarães. Eu estou torcendo para o Bruno Guimarães jogar junto. Não sei, depois você diz se você concorda. O Douglas Luiz vem por lugar do Casimiro, que está suspenso. Mas acho que deve jogar o André. Aí o Joelton que volta. O Rafael Veiga do Palmeiras joga muita bola. E o Rodrigo. O Rodrigo vai fazer a função do Neymar. Você sabe que eu fico... Veja você se você concorda ou você faria diferente. Eu fico vendo o meio-campo hoje aqui, André, Bruno Guimarães e Rodrigo. É bom demais, cara. O meio-campo, você não vai ter o talento do Neymar, mas em compensação você vai ter um dinamismo com e sem a bola. Velocidade técnica. Para você poder fazer o que ele gosta de fazer. E eu vou dizer uma coisa, se o Rodrigo vir de trás, cara... Não, ele tem jogado assim, e principalmente lá no Real, né? Ele faz Ancelotti, né? O Ancelotti traz o time mais para trás. O Rodrigo foi decisivo na parte final da Você gostou dessa convocação do meio campo? Gostou dessa retração, trazer o Rodrigo para trás? Eu acho que essa convocação principalmente já foi feita em cima dos conceitos dele de jogo, entendeu? É isso que eu queria dizer. E acho que quem não se enquadrar naquilo que ele pensa de jogo, dificilmente vai ter oportunidade. Boa, maestro. Boa, Léo. Dificilmente vai ter oportunidade. Agora o ataque. Ele tirou 3 caras, porque lá a gente falou, tá machucado, o outro tá suspenso, tudo. Mas ele tirou 3 atacantes da cabeça dele por questões técnicas. Richarlison, Neres e Matheus Cunha. Portanto, como tirou também o Rodrigo, puxou para o meio campo, sobraram 4 vagas no ataque. E aí ele bota 4 jogadores para jogarem pela primeira vez na seleção. Hendrick, do Palmeiras. O João Pedro, esse eu confesso que eu não me lembro dele jogando no Fluminense e não vi nenhum jogo do Brighton. Mas ele que lançou o menino com 17 anos, então ele conhece. Está jogando bem demais ele. Paulinho é o rei da arena, do Atlético, só ele faz gol. Está numa fase espetacular. Ele já está junto com o Tiquinho do Botafogo na artilharia. E o PP, que era... Lembra que quando a gente fazia jogo junto, Libertadores, essa coisa toda? O PP era o reserva do Cebolinha. A Cebolinha vai para o Benfica e o PP explode. E agora foi para o Porto. Você gostou da saída dos 3? Porque o Rodrigo é o 4 que sai, mas sai para jogar em outra posição. E da entrada desses 4? Eu acho que principalmente o Hendrick, né? Porque já demonstrou, como o Vitor Roque também, né?
do Atlético Paranaense, né? Que eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai ter oportunidade. Por quê? Ele está pensando já mais para frente, né? O Endrick, com 16, 17 anos, é uma maturidade incrível, né? Eu tive a oportunidade de jogar no jogo do Zico, né? Eu estava num time, ele estava no outro, e pude ver a capacidade que esse menino tem. Ele é um absurdo, Galvão. E quando entrar, eu vou te falar uma coisa. O Abel, o Abel deixou ele fora um pouco, agora ele voltou. Qual foi o jogo? A virada de 4x3 em cima do Botafogo, tá 3x0, o Botafogo virou 4x3, e ele fez 2 gols, jogou uma barbaridade. O Abel disse assim: vocês acham que no Real Madrid só tem gente que não pensa para contratar ele com 16 anos? Não, nesse mesmo jogo que você citou, o primeiro tempo com o Palmeiras jogou muito mal. O único jogador que fez alguma coisinha foi ele. Né? Quando o time do Palmeiras melhorou, aí ele melhorou junto e ele foi o grande responsável por essa virada. Eu não vi esse lance especificamente, mas disse que uma hora ele bateu no peito, disse, bola pra mim! Foi quando ele fez o gol, né? Olha só. Quando ele fez o gol. Por quê? Porque ele estava se sentindo à vontade no jogo, né? E estava desequilibrando mesmo. Então... Ele é centroavante? Mas ele faz uma função também, voltando. Ele já jogou pelo lado também. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque os outros... O João Pedro, confesso que não sei, mas o Paulinho, o PP, são jogadores que, pro lado, assim como o Gabriel Jesus, que está convocado mais uma vez, também é um jogador que não é centroavante. Centroavante mesmo. É por isso que eu estou te falando que essa convocação foi feita em cima dos conceitos que ele vê de futebol, entendeu? Não, ele não quer o cara fixo ali, ele já viu que não vai funcionar, entendeu? E como eu detestei os jogos contra a Venezuela e contra o Uruguai, eu via que você estava angustiado naquele jogo contra o Uruguai, porque eu nunca vi o Brasil jogar tão mal na vida. Talvez você também não tenha visto, ele faz modificações e traz uma turma nova. Ele está, eu diria... pensando para frente. Né? Frase de Maroca. Abre-se um novo ciclo. Ele vai começar a fazer experiências, que necessita de experiências, né? Por exemplo, o caso do Richarlison, né? O caso do Richarlison não é a parte técnica, né? É uma parte mais mental do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que ele deu uma preservada mais ainda, porque ele gosta do tipo de jogo que o Richarlison faz. Mas ele deu uma preservada agora e dando oportunidade para essa garotada. Você concordaria comigo que esses 2 jogos são mais difíceis no total do que Venezuela em casa e Uruguai em Montevidéu? Porque talvez a Colômbia hoje seja mais difícil em Barranquilla, com o problema de Barranquilla, do que o Uruguai em Montevidéu. E depois a Argentina. Argentina é Argentina. Tem jeito. Né? Mas eu acho que esses jogos grandes, né, é quando os jogadores se exaltam mais ainda. Né? É melhor você jogar contra Colômbia lá, né, e Argentina aqui. Do que ao contrário. Para o segundo turno vai ser o contrário, mas pode ser que não seja mais com ele. Mas eu acho que isso é uma outra história. Mas para ele também é uma prova de maturidade do que ele está fazendo. Eu gostei dessas coisas. Ele não convocou o Gerson, ele não convocou o Ian Couto, que eu acho que foi bem, do Girona, que eu acho que foi bem. Ele não convocou Danilo, está machucado, mas o Danilo já há mais de 2 anos, 4, 3 anos, que é zagueiro de área pela esquerda na Juventus, não é lateral mais. Ele não convocou o Caio Henrique de Mônaco, não convocou o Guilherme Arana, que são 3 laterais, podia até ter convocado. O Casimiro está suspenso. Por questões técnicas, Richarlison, o Neres e o Matheus Cunha. Não convocou o Wanderson do Mônaco e não convocou o Ian Couto e o Gerson. Quer dizer, ele dá uma mexida. Mas esses daí que você citou que não estão nessa convocação, eles já foram observados. Exatamente. Entendeu? Então, esse período é um período de observação mesmo. Mas tem que fazer experiência. Jogar contra a Colômbia em Barranquilla e jogar contra a Argentina no Maracanã é observação ou é para valer? Tem que ser. Você não tem risco de ficar fora. Então, é exatamente contra essas forças que você é obrigado, quase que obrigado, a fazer essas experiências. Mas você gostou das modificações? Eu acho. E botar mais jovem, botar mais juventude, botar mais vigor? Tem que dar oportunidade. Tem muita gente para ainda ser testado dentro da seleção jovem, né? Gente que daqui a 2 anos vão estar, vamos dizer, preparados para poder encarar uma Copa do Mundo. Eu torço para dar muito certo, porque depois ele tem garantido como técnico os jogos contra a Espanha e Inglaterra, 2 grandes jogos em março.